Hoje eu vou explicar tudo para você sobre uma das piores catástrofes naturais da história da França, a tempestade Alex. Os danos materiais estimados em 800 milhões de euros e mais de 50 quilômetros de estrada que foi completamente destruído. Então hoje eu estou em Saint-Martin-Vésubie, uma cidade aqui no sudeste da França, que fica um pouco acima de Nice. E foi alguma das cidades que foi vítima da tempestade Alex, que aconteceu em 2020. Uma tempestade sem precedentes, uma catástrofe natural muito séria. E hoje então nesse vídeo eu vou explicar um pouco para vocês como isso aconteceu, quais foram as consequências desse evento e mostrar aqui com imagens para vocês a ocorrência desse fenômeno. Vésubie qui s'effondre, symbole d'un haut pays défiguré. Ici, la Vésubie en crue a emporté des maisons et des équipements municipaux. Il ne reste que de la boue et des gravats là où Havre. Plus en aval, dans la vallée, Roquebillière, la zone industrielle, la Vésubie, la Roya, la Tinée garderont longtemps les stigmates du passage de la tempête Alex. E vamos começar então por localizar a cidade de Saint-Martin-Vésubie, que fica no sudeste da França. E por sorte eu tenho exatamente o mapa do Instituto Nacional de Geografia da França, do Vale da Vésubie. Esse então é o mapa do Vale da Vésubie. Vou mostrar para vocês então aonde que é a fonte da Vésubie, que fica no Lago Branco. Bem aqui. Depois ela segue seu percurso até a cidade de Saint-Martin-Vésubie, que foi uma das vítimas da tempestade. Todos os rios da rede hidrográfica que se concentra na cidade foram muito impactados durante a tempestade e contribuíram, para a destruição das cidades, não só de Saint-Martin, mas aqui de toda a região. Antes de falar mais sobre a tempestade, vamos entender o contexto geográfico de Saint-Martin-Vésubie. A gente pode ver então que a cidade de Saint-Martin-Vésubie está no vale de uma montanha alta, então de um relevo muito acidentado. E os rios nesse contexto, os rios de montanha, são na verdade rios torrenciais, ou seja, eles têm uma declividade muito forte, então eles têm uma energia hidráulica bem considerável e podem, em caso de tempestade ou de chuvas muito fortes, realmente carregar um volume enorme de água e de pedras, de sedimentos, e tem um poder destruidor bem considerável. Então, a tudo isso a gente vai adicionar outra particularidade aqui do contexto geográfico regional, do Mediterrâneo e do sul dos Alpes, aqui do sudeste da França, que são os episódios de chuvas mediterrâneos, que eles chamam aqui. Então isso acontece muito no outono. E por quê? No outono, aqui no hemisfério norte, que vem logo depois do verão, no caso da bacia do mar Mediterrâneo, o mar passou todo o verão se esquentando, altas temperaturas aqui no verão, e com isso ele esquenta devagar, porque a água, ao contrário do continente ou da terra, ela tem uma capacidade térmica muito maior, então ela se esquenta mais lentamente, também se esfria mais lentamente. Então no outono, saindo do verão, o mar ainda está quente, ele libera grandes quantidades de vapor d'água na atmosfera. Essas massas de ar depois vêm se chocar contra as barreiras naturais, que são as montanhas aqui, os Alpes do Sul, e com isso a gente tem uma enorme quantidade de chuva que cai nas cidades, nos vales aqui no sudeste da França. E por último, a gente tem que entender um fenômeno que aconteceu, que é o de cheia torrencial. O que são cheias torrenciais? Como eu falei mais cedo, os rios de montanha têm declividades muito fortes. Então uma cheia o que é? É quando o volume do rio está muito mais alto do que o normal, que a gente teve uma grande quantidade de chuva que caiu na bacia hidrográfica do rio. Além disso, em contexto de montanha, como os rios têm uma declividade forte, uma energia maior, eles também são capazes de transportar pedras e blocos de pedras maiores, já que tem uma energia hidráulica maior. Portanto, quando a gente tem uma cheia, ou seja, um grande volume de água, eles carregam um grande volume de pedra, o que a gente chama então de cheia torrencial, às vezes até de lava torrencial, porque é uma grande mistura de água, de areia e de pedras bem grandes, então que tem um poder de destruir o vale, de aumentar o vale, e se tiver casas no caminho, vai destruir tudo. Ou seja, o encontro entre a montanha, o clima mediterrâneo e a ocupação humana criou as condições para um desastre anunciado. Vamos voltar a campo então para ver como estão as marcas da tempestade na cidade de Saint-Martin-Vésubie.
Depois da enorme destruição provocada pela tempestade, toda a região e a cidade de Samartin-Vésubie precisou reconstruir tudo, toda a infraestrutura, todas as casas, habitações, etc. E até hoje, 5 anos depois, a gente ainda vê marcas dessa tempestade e construções que ainda estão acontecendo. E aqui, bem no leito da Vésubie e perto da confluência com o rio Bourréon, a gente tem um ótimo exemplo de medidas que foram tomadas depois da tempestade para proteger as habitações, né, reduzir a vulnerabilidade humana e das construções, com todas essas obras de proteção que a gente pode ver aqui na margem do rio, né, com grandes blocos e várias camadas de pedra, né, são usadas para estabilizar a margem e também proteger contra grandes cheias do rio, né, que poderiam levar todo esse barrão que erodia essa parte aqui essa margem do rio. E uma das coisas mais impressionantes, mais loucas para mim é o tamanho dos blocos que o rio transportou nessa tempestade, né? Mas o que de fato aconteceu na tempestade Alex? Então a tempestade Alex foi uma tempestade invernal, como eles chamam aqui, da temporada 2020-2021. Foi a primeira tempestade, por isso ela levou o nome de Alex, né? Porque eles vão seguir na ordem alfabética, então como foi a primeira, levou a letra A. E ela se formou no Atlântico Norte, depois foi se deslocando para a Europa Central e atingiu principalmente o sul da França e o norte da Itália. Para vocês terem uma noção da quantidade de chuva que caiu em cima de Saint-Martin-Vésubie, este é o gráfico que mostra a distribuição das chuvas ao longo do ano na cidade, temperaturas também. A gente tem uma precipitação total anual de 1.152 milímetros e então no dia 2 de outubro de 2020 caíram simplesmente 500 milímetros de água em menos de 24 horas em cima da cidade de Saint-Martin-Vésubie. Uma catástrofe total, ou seja, quase a metade do volume anual que cai na cidade. E gente, para fazer o triste balanço dos danos causados pela tempestade, levando em conta dois vales, o Vale da Vésubie, que é um rio, e o Vale da Tinée, que é outro rio, que inclusive se joga na Vésubie, né, porque foi toda a região que foi impactada, óbvio que não foi só o Vale da Vésubie. Tiveram 18 vítimas, pessoas que morreram nessa tempestade. Em termos financeiros, estima-se que os danos materiais estimados em 800 milhões de euros. A gente tem 230 prédios e casas que foram levados pela inundação, além de várias pontes que foram destruídas e mais de 50 quilômetros de estrada que foi completamente destruído ou parcialmente danificado. Gente, olha que loucura, que coisa maluca quando a gente compara as imagens de satélite antes e depois da passagem da tempestade. A gente pode ver como que o leito do rio ficou muito mais largo, se alargou de forma absurda. E a gente pode ver aqui, né, a junção dos dois rios, da Vésubie na direita e do Bourréon na esquerda, bem na cidade de Saint-Martin-Vésubie, e como que o rio realmente destruiu parte da cidade. A gente pode ver aqui, dando um zoom aqui nesse campo de futebol que foi completamente levado pelo rio, ou por essas casas aqui que desapareceram totalmente. Então é uma coisa muito, muito forte que aconteceu. E é claro então que as autoridades locais se mobilizaram para reconstruir toda a região, os vales da Vésubie e da Tinée. Até 2021 a gente já tinha um investimento de 165 milhões de euros para a reconstrução de estradas, para ajudar também a auxiliar as pessoas que tiveram suas casas destruídas. E a gente pode ver que até hoje, em 2025, no final do ano, a gente tem várias obras aí acontecendo no leito do rio e nos arredores, né, para proteger as casas e evitar futuras catástrofes em caso de eventos parecidos. Gente, então nesse vídeo a gente viu o poder destruidor da natureza, devastador, como que às vezes a gente é tão insignificante perante a natureza. E isso mostra a importância do planejamento territorial, de uma gestão de riscos naturais eficiente, tanto para antecipar como para gerir em caso, né, de crise, de catástrofe, o que fazer. Tudo isso é muito importante, ainda mais no contexto de mudança climática, onde esse tipo de eventos estão se tornando cada vez mais comuns, mais frequentes, e eventos de forte intensidade, né, anomalias climáticas. Portanto, é uma questão muito importante de agora em diante, né, da gente pensar bem nessa gestão das catástrofes e dos riscos naturais. E a gente viu também, no caso aqui de Saint-Martin-Vésubie, da região, a importância da resiliência, né? Tudo que eles conseguiram reconstruir depois de alguns anos, né? Da importância de restaurar toda a infraestrutura, né? As vias de comunicação, as estradas e etc. Isso foi feito com muita eficiência, então
mostra a importância, né, da nossa resiliência, da humanidade e da sociedade perante esses eventos que, infelizmente, como eu disse, vão ser cada vez mais frequentes, esses fortes eventos. Inundações, secas, incêndios, enfim. Então, quem curtiu esse vídeo, não esquece de se inscrever no canal se você não é inscrito, deixa aquele like, interage aqui com a gente, deixa um comentário para saber se você gostou desse vídeo, porque eu estou testando, né, esse formato novo de falar um pouco sobre riscos naturais e catástrofes naturais, etc. Então, sua opinião é muito importante. E é isso, galera. Acho que a gente se vê no próximo vídeo, então. Falou!